no Mundo dos Espíritos, como eu já disse, né? 20 capítulos, livro curto. Inicia-se então aí primeiro com o índice, logo após com o prefácio, né? O prefácio vem com o quê? O prefácio vem com uma mensagem, né? Do pai de Patrícia. Então vamos lá. Prefácio. Desde remotas épocas, a história da humanidade nos traz notícias basicamente de dois tipos característicos de homens: os heróis ou santos e os maldosos ou trevosos, ambos com os seus consequentes prêmios ou castigos. Os relatos não nos dizem o que acontece com os milhões de homens que vêm, vivem, passam pela terra e não deixam marcas. Homens cujas vidas se diluíram em meio à vida das multidões. Homens que com seu trabalho e dedicação deram aos heróis condições de realizar seus grandes feitos. Homens que vieram e viveram pressionados pela sociedade ou foram praticamente escravizados pelos mais sagazes. Durante esses milhões de anos, a raça humana ainda não exercitou o bem viver, com exceção de uns poucos. Neste livro, temos na personagem principal uma pessoa que bem viveu quando na sua estada no mundo físico. Muito embora tenha sido uma pessoa comum, sua vida fraterna foi a causa de uma passagem suave e tranquila no mundo astral, mesmo porque não poderia ser de outra forma. Os leitores terão a oportunidade da confirmação dos encantamentos da vida, acompanhando a personagem, mesmo não sendo esta nem heroína nem santa. Verão a beleza e a harmonia de viver quando o homem espontaneamente vai ao encontro da integração cósmica. A vida concede ao seu filho vitalidade, alegria e o amor não contaminados pelas paixões mundanas. A personagem central, o afeto e carinho daquele que por um período não muito longo foi seu pai, José Carlos Braghini, né? São Sebastião do Paraíso, 1993. Então o pai da Patrícia deixa essa reflexão, né? E o que eu anoto, né, de principal dentro dessa reflexão ao qual ele fez, é esse final onde ele fala, né? A vida concede a seu filho vitalidade, alegria e o amor não contaminado pelas paixões mundanas, né? Então, o que ele quer dizer quando ele fala em paixões mundanas, né? Porque quando nós chegamos no mundo espiritual, aquilo que existe realmente de amor é o amor mais puro e verdadeiro, né? O amor puro e simples. Ali, o amor não é aquele amor que mascarado, né? Não é um amor que tem aí uma segunda intenção, não é aquele que age por conveniência, não é aquele que de trás, né, daquele amor que se julga ter. Ali há um egoísmo, uma vaidade, ali atrás daquele véu, né, que está cobrindo a pessoa de uma certa forma, não tem egoísmo, né, não tem falta de respeito, não tem fingimento para com o próximo, né? Nós, quando chegamos ao mundo espiritual, nós então, esse véu cai, né? Porque nós saímos da carne. A carne, quando nós estamos na carne, é possível, né? A gente querer mascarar alguma coisa, mas quando nós chegamos no mundo espiritual, que é a nossa origem, e chegamos lá na nossa essência, não há o que se dizer é isso ou aquilo. Não precisa nem dizer, porque a sua essência fala, né, por si só, né? Então, que bom que do outro lado cai-se então esse véu e a gente vê a verdadeira face, né, de cada um. Capítulo 1, Novos Amigos. Saturada de entusiasmo e alegria, não dessa euforia passageira que ocasionalmente nos acontece no mundo, mas de um estado permanente que envolve de beleza todas as coisas que vemos e tocamos, como esse estado de espírito apresentei-me ao departamento da escola a que fora destinada.
Entrei sozinha. Atravessei o pátio e caminhei para o setor onde iria conhecer as orientações do curso que iniciaria. O pouco que sabia desse curso deixara-me ansiosa por fazê-lo. Adentrei a sala, onde iríamos ter a primeira reunião do grupo. Passando pela porta da sala de aula, vi que muitos já haviam chegado e fui cumprimentada por todos. Cumprimentos acompanhados de um sorriso franco e de lealdade, que eu tanto apreciava no relacionamento com meus colegas quando estava encarnada. A sala era grande e agradável. As carteiras ou mesinhas eram confortáveis e em cada uma havia uma placa com o nome do candidato. Procurei a minha e sentei-me aguardando. Logo, todos os alunos chegaram. Não conhecia ninguém, mas todos eram simpáticos. Sentia-me entre amigos, não superficialmente. É a mesma questão, né? Do que o pai de Patrícia fala, né? Ela se sentia entre amigos. Ela via que por detrás, né? Não havia detrás de pessoas. Havia a sinceridade nua, né? Não superficialmente, mas entre aquelas pessoas em que podemos confiar nossas questões mais íntimas. Como é comum em todos os lugares em que a expectativa impera, grupinhos se formaram em sadia conversação. Atenção, por favor. Os 3 orientadores entraram na sala. Sentamo-nos e ficamos em silêncio. Sou Raimundo, sou Isaura, sou Frederico. Os 3 instrutores apresentaram-se e ficaram em pé, em frente do grupo. O instrutor Raimundo nos explicou que iria fazer as chamadas dos presentes para que todos se conhecessem e, se quiséssemos, poderíamos falar alguma coisa a nosso respeito. Que essa atitude abreviaria o conhecimento uns dos outros, tornando-nos uma família. Sentia-me cheia de vida e emoção. Voltar a fazer o que tanto gostava, estudar e conhecer outras atividades nessa nova maneira de viver. No lar terreno, havia escutado de meus pais muitas explicações sobre a mudança de interesse e necessidades fora do corpo físico, mas minha expectativa era maior agora do que naquela época. Então vejam bem, gente, quando Patrícia chega, né? Dentro da sala de aula, ela é cumprimentada, né? Os instrutores aí então chegam e vocês perceberam que todo o decorrer dessa explanação de Patrícia é muito parecido, né, com a nós aqui na Terra. Vocês já viram, né? Quando a gente vai fazer, não um curso, né? Geralmente tem muito isso. Quando a gente vai fazer essas entrevistas de emprego em empresas grandes, né? As pessoas chegam, eles perguntam sobre cada um, né? Se cada um quer falar alguma coisa. Quando a gente inicia, né, uma faculdade também, isso é muito comum. O início de um ano letivo dentro de uma sala de aula, né? Isso é muito comum, né? Só que o que a gente tem, né, que tirar pra gente, né? Eu sempre falo para vocês que o mundo espiritual, né, é uma cópia muito mais perfeita, né? Aliás, nós é que somos cópia borrada do mundo espiritual, que eles estão muito na nossa frente, né? Então, ou seja, ali, quando tem pessoas se interagindo, de fato é porque eles desejam mesmo se interagir. Ali não existe, né, aquela questão da inveja, do ódio, do orgulho, da vaidade, porque eles não têm essa vibração, né? A colônia São Sebastião e as pessoas que estão ali fazendo aquele curso não têm essa vibração, né? Então, o que difere muito, né? Porque às vezes você tá ali no meio de um grupo, todos se conhecendo, e vai saber, né, quem é aquele que já tá ali tentando maquinar, arrumar um jeito de te derrubar, né? Infelizmente na Terra é assim, né? E lá onde Patrícia se encontra, ela se vê realmente, né, dentro, inserida, né, numa energia, em um núcleo familiar.
né? São pessoas ali que ela sabe que ela pode, né, confiar, que são pessoas que têm a mesma vibração do que ela, né? E não tem como ali ninguém mascarar isso de fato, né? Ou seja, lá uma forma de viver às vezes até mais fácil do que aqui, né? Porque aqui a gente tem que ficar esperto, não é mesmo? O grupo era de 30 pessoas, 17 homens e 13 mulheres. Começou a chamada. Chegou a minha vez. Sou Patrícia. Desencarnei aos 19 anos por aneurisma cerebral. Estou há 6 meses na colônia. Amo tudo aqui e anseio por aprender. Então vejam bem, né? Patrícia, aí relativamente precoce, né? 6 meses de desencarne, já aí frequentando um curso, né? Que iria conhecer até mesmo partes externas, né? Não só da colônia, mas de todo o mundo espiritual, né? Então, Patrícia aí um pouco mais avançada em relação aos demais. E por que isso, né? Porque Patrícia já foi, né, com um determinado entendimento, né? Então, ou seja, é aquela questão, todos nós vamos chegar, né, lá um dia na classe dos espíritos puros, todos nós vamos avançar? Vamos, mas nessa estrada da eternidade, uns estão para trás, outros estão na frente, outros estão no meio. Cada um está num ponto, né? Uns vão chegar primeiro, outros vão ter mais sofrimentos para poder chegar e outros não, né? Então depende muito do entendimento que cada um carrega. No grupo era a que tinha desencarnado mais recentemente e a mais nova em idade. O outro aluno que estava há menos tempo desencarnada estava há 3 anos nessa situação, né? Então, Patrícia era a única que tinha 6 meses. O mais novo que estava lá na condição de desencarnado tinha 3 anos que já estava por lá. A maioria estava há bastante tempo no plano espiritual e possuía muitos anos de trabalho. Dona Isaura, senhora portadora de vastos conhecimentos sobre o mundo em que agora estávamos vivendo e que há muito tempo trabalha orientando neste curso, deu-nos com um olhar meigo e aspecto agradável algumas explicações. Este curso é feito de 3 formas. Os jovens e as crianças maiores têm-no como parte de estudo do educandário. Os adultos podem fazê-lo de 2 modos. Os que não têm conhecimento fazem em um período maior, 3 anos. Ou seja, né, se você está no mundo espiritual já com um determinado equilíbrio, mas não tem, né, o entendimento o suficiente, esse curso então para você será mais longo, né? Será de 3 anos. Os que têm conhecimento fazem-no em 9 meses, como é o caso de vocês aqui presentes. Frederico e Dona Isaura sentaram-se. Frederico era meu amigo e seria nosso instrutor. Fiquei alegre em vê-lo e tê-lo por perto. Raimundo iria responder a algumas perguntas e, sorrindo, falou um pouco de si. Então vamos lá, né? Olha lá a história de Raimundo, né? Raimundo hoje um instrutor, e para vocês verem aí, né, que não é tão comum essa questão de reencarnação logo, né? As pessoas ficam assim, tem 2 anos, 3 anos, fulano já falou que reencarnou. Há possibilidade? Sim, né? Porém, é muito difícil, tá? Que isso aconteça. Então, vamos lá. Olha lá, Raimundo. Estou há 60 anos no plano espiritual. 15 anos administrando cursos. Em cada curso que dou, aprendo mais um pouquinho. Agora estou à disposição para as perguntas dessa turma tão agradável. Marcela foi a primeira a perguntar. Só conheceremos o plano espiritual através de cursos? Certamente que não. Muitos o conhecem pelo trabalho, mas os cursos nos dão conhecimentos mais amplos e completos.
Após uma pausa, nosso mestre continuou de maneira terna. Vocês vão gostar. Primeiramente, terão aulas teóricas sobre um determinado assunto. Depois terão aulas práticas, nas quais, em excursões, verão o que estudaram em sala de aula. Nessas excursões, não serão só espectadores, mas também atuarão. Trabalharemos onde quer que estejamos. Também visitaremos ambientes projetados e sustentados por espíritos ignorantes e conheceremos ilhas de socorro mantidas por espíritos trabalhadores no bem. Retornaremos aqui para debates e apreciações nos quais todos darão opiniões e sugestões que serão estudadas e que poderão vir a ser utilizadas. As opiniões de todos são importantes. Como ninguém perguntou mais nada, Dona Isaura deu as explicações. Nas aulas poderão vir vestidos como quiserem, mas nas excursões usaremos uniforme. A veste é importante para nós, é como uma apresentação. Encontrarão os uniformes nos alojamentos. Agora vamos conhecer o alojamento, os quartos destinados a vocês, onde estarão hospedados enquanto estiverem estudando aqui. Durante o curso, entre um assunto e outro, terão poucas horas livres. Serão 9 meses sem folgas, né? Então, mais uma vez, eu grifo esse 9 meses sem folga para dizer para vocês o seguinte. Às vezes, né? Lembram que as pessoas falam assim, Ana, eu sonhava muito com meu ente querido e tal, agora ele sumiu, né? E a gente fala assim, olha, respeita esse período que eles passam aí, de uma certa forma sumidos, né? Porque às vezes eles estão aí em alguma tarefa, né? No caso de Patrícia agora, né? Serão 9 meses sem folga, né? Então, o que quer dizer isso, né? 9 meses sem visitação aos parentes terrenos, né? A não ser, né, que dentre, né, esse serviço que ela vai fazer, ela possa ter algum tempo para passar por lá, mais difícil, né? Porque veja bem, eles vão estar em grupos, né, de 30 pessoas, estudantes, né, mais 3 aí instrutores, então em grupo de 33 pessoas, né? Então, o objetivo principal que tem que ser respeitado é o curso em si, né? Então, imagine se Patrícia desce à terra, né, e vai fazer uma excursão ou vai, né, para um trabalho de campo, né, como a gente fala, lógico que ela não vai largar o pessoal onde ela está fazendo esse curso, né, tendo esse aprendizado, vai caçar, visitar a casa, né? Eles não vieram para esse objetivo, né? Então, por isso que a gente sempre fala, né? Quando eles somem, né? Então, vamos aguardar, porque às vezes estão em alguma missão, estão em algum estudo, estão em uma determinada tarefa, né? Que não os é permitido por enquanto. Então, quando a gente fala essa questão também de não é permitido, né? Para que vocês não tenham em mente esse não permitido, não permissão, não podem vir à Terra como uma questão de prisão, mas é como questão de interesse no momento, né? Nenhum de nós, quando adentramos em uma sala de aula, não saímos da sala de aula correndo para ir lá para fora ver quem passa, né? Nós estamos focados naquele aprendizado, independente do tempo, mas o tempo que nós, né, vamos disponibilizar em fazê-lo, nós temos que ter esse tempo disponível para fazer aquilo que nós estamos aí, então, né, com interesse, né, em fazer, porque senão fica uma coisa aí frustrada, né, uma coisa mal feita. Dentro de 2 horas iniciaremos o curso e o primeiro assunto serão as colônias. Aproveitem essas 2 horas para se conhecerem melhor. Grupinhos se formaram e os 3 instrutores saíram.
Eles também ficariam alojados em quartos iguais aos nossos e junto com os estudantes. Oi, sou Nair. Não conheço ninguém aqui, disse dirigindo-se a mim uma senhora de agradável aspecto. Vim de outra colônia para este curso. Prazer em conhecê-la, Nair. Que tal irmos ver o alojamento juntas? Sorri incentivando-a. Também não conhecia ninguém, mas iria conhecer, e sentia que gostaria de todos. Nair viera de uma colônia pequena. Queria, como todos, aprender. Saímos da sala e logo depois estavam os quartos. Eram 30 seguidos. Na porta havia uma plaqueta com o nome de cada participante. Entrei no meu para deixar meus poucos pertences. Emocionei-me. O quarto era lindo. Ali ficaria muitas horas nos 9 meses seguintes. Gosto muito de ter um local para orar, meditar, ficar sozinha pensando, para que os conhecimentos adquiridos proporcionem ambiente para a minha compreensão espiritual, o que me é fundamental. O quarto era ideal, pintado de amarelo claro, com cortinas de renda na janela, que dava vista para um jardim todo florido. Estava mobiliado com armário, cama, sofá e uma escrivaninha. Enfeitavam-no lindos abajures. E um quadro maravilhoso, uma paisagem com montanha e lago. O banheiro era pequeno, tudo lindo e confortável. Coloquei na escrivaninha as fotos de minha família que trouxera, né? Então, quando eu estava fazendo essa leitura, né, agora à tarde, né, o Roberto falou assim, lembre ao pessoal que aqueles, né, que tiverem aí uma foto com o familiar desencarnado e acharem por bem, pedirem, que peçam, né, para que plasmem e levem essa foto ao seu ente. Porque às vezes, né, é uma foto que é igual aquelas fotos que a gente guarda e quando a gente vai rever, né, fala assim, nossa, eu já nem lembrava mais dessa foto, né? Mas olhando assim, eu me lembro desse dia como se fosse ontem, né? Então, aqueles que tiver, né, alguma foto e desejaram enviar para seus entes, que façam uma oração e peça à espiritualidade amiga, né, que plasme essa foto e leve para seus entes queridos, para que numa hora, né, igual a Patrícia tá, uma hora de estudo, um local onde ela ainda não conhece ninguém, né, ela possa, né, eles também possam, assim, momentaneamente, né, olhar para vocês, né, e sentir-se seguros, né? Lembra quando eu falo para vocês que às vezes é muito mais fácil uma oração em forma de conversa de vocês chegar na maior proporção do que a gente, né? Porque a gente, no primeiro momento, é um desconhecido, né? Então, por mais que a gente use, né, de toda a verdade para a gente poder conversar com eles, né? Sendo um parente, um ente querido, né? É muito mais, chega com muito mais precisão, né? Quando vocês falam, né? Porque já são conhecidos, já tocam, né? Em uma profundidade muito maior do que a gente. A gente consegue, né? Mas precisa-se de um trabalho maior até, né, que eles peguem aí uma determinada confiança, né, naquilo que a gente está posicionando ali diante deles, tá? Juntamente com objetos que uso para escrever e estudar. Olhei demoradamente para as fotos. Amo os meus familiares e tê-los à vista é muito agradável. Parecia que todos eles me saudavam com carinho e incentivo. Meu pai parecia dizer, orgulho-me de você, filha. Conhecer, aprender é ter sempre novas oportunidades. Minha família é minha alegria. Juntos participamos da harmonia com o Criador. Guardei as poucas roupas no armário. O uniforme estava dependurado. Eram calças compridas azul claras, uma camisa azul estampadinha, tendo no bolso meu nome bordado. A camisa dos homens era azul da cor da calça. Os calçados eram tênis ou sapatos azuis.
confortável e prático. Gostei muito. Depois que olhei tudo, saí alegre para o pátio. A turma conversava animada. Estávamos todos juntos. Entrosei-me. Gostei deles. Ao faltar 15 minutos para começar o curso, todos entramos em nossos quartos para ficarmos um pouco a sós. É difícil descrever o que senti, pois sempre amei estudar, sempre ansiei por aprender. Ali estava para meu primeiro aprendizado em curso intensivo. Sabia muito por livros espíritas como era o plano espiritual, mas agora estava desencarnada e veria por mim mesma. Orei e agradeci. Só tinha que agradecer pela oportunidade. Ao ouvir uma suave campainha, fui para a sala de aula. Raimundo foi quem nos recepcionou. Meus amigos, vamos fazer uma oração pedindo ao Mestre Jesus que seja nosso maior orientador neste curso em que vamos tomar conhecimento do plano espiritual. Que nosso irmão maior esteja sempre conosco e que possamos aprender, ajudar por toda a sua duração. Pai nosso, com um sorriso agradável, deu sua primeira aula. Nós vamos iniciando então, terminando aí o capítulo 1, e vamos iniciar o capítulo 2, colônias. O instrutor Raimundo iniciou sua explanação colocando-nos a par da ciência por toda a terra, de colônias espirituais. São inúmeras pelo Brasil. Então vamos lá, Olha aí a denominação de colônias. Colônias são cidades no plano espiritual que abrigam temporariamente os desencarnados, espíritos que estão no rol das reencarnações. Então vamos explicar esse aí, por que as colônias são cidades que abrigam temporariamente aqueles que ali estão, Então Patrícia já vem ao final dizendo, que é aqueles que estão no rol das encarnações, ou seja, nós vamos estar lá temporariamente, assim como nós estamos na Terra. Só que nós temos que saber que lá é a nossa origem, mas ainda necessitamos de novas reencarnações, ainda precisamos de experiências na carne, experiências terrenas ou em outras dimensões, para que nós possamos evoluir. Então, por isso que nós estaremos também um dia nas colônias espirituais, de uma forma temporária, tá? Assim como nós estamos aqui na Terra. Mas sabedores que a nossa origem é o mundo espiritual e que essa condição transitória, é para a nossa evolução. São encantadoras. Em todos os locais em que há cidades materiais, há um espaço espiritual. E nele ficam os postos de socorro e as colônias. Então vamos lá para mais, Vamos desvendar isso aqui. Por que existem os postos de socorro e as colônias? Porque existem determinados espíritos que chegam em um estado tão deplorável que é necessário passar primeiro pelos primeiros atendimentos, passar pelo posto de socorro, Então, assim que é dado esses primeiros atendimentos, vai-se então para a colônia aí onde se tem mais afinidade, Ah, Ana, então por que André Luiz, saiu lá do mundo do umbral e foi direto para uma colônia espiritual? Porque a colônia ao qual ele ia tinha, uma parte de um hospital destinada ao tratamento ao que ele precisaria. Mas existem colônias menores, existem colônias de todos os tamanhos e algumas não têm, esses primeiros cuidados ao qual um espírito pode estar necessitando de imediato. Então, vamos lá. Pequenas localidades de encarnados, como vilas e cidadezinhas, também têm seu espaço espirituais.
Só que às vezes não tem colônias e seus habitantes, ao desencarnar e se tiverem condições, vão para as colônias vizinhas. As colônias podem ser pequenas, médias, grandes e de estudo. As colônias de estudo são somente uma escola ou universidades. Nelas há alojamento para os professores e para os alunos, salas de aula, bibliotecas e imensas salas de vídeos. São locais que estudiosos sonham em conhecer e morar. As outras colônias têm as bases iguais, são fechadas. Há portões, sistemas de defesa, grandes hospitais, escolas, jardins, praças, locais para reuniões e palestras e a governadoria. Não são iguais e nem poderiam ser, né? Ou seja, por que as colônias não são iguais e nem deveriam ser, né? Primeiro, pela afinidade de cada um, né? Não tem pessoas que gostam mais de morar em cidades do interior, gostam mais de uma determinada calmaria, né? Não tem pessoas que gostam mais da cidade grande, né? Onde as pessoas estão naquele corre-corre, naquele trança-trança. Então, no mundo espiritual, da mesma forma. Então, não são iguais, né? Nem todas vão ter todo o suporte de uma colônia grande, né? Porque precisam ter para determinado número de habitantes que ali estão, né? E assim, uma pequena não vai ser igual a grande, nem a grande igual a pequena, né? Então, isso aí são questão de afinidades. E Patrícia completa, são todas belas, oferecendo muitos atrativos. Vimos filmes sobre colônias. Primeiramente, as muitas do Brasil. Depois, as principais do exterior. A Índia e o Tibete têm colônias encantadoras, de uma arquitetura diferente, em que usam muito a cor dourado claro. São belíssimas. A aula teórica foi realmente interessante. Perguntou-se muito e os instrutores respondiam com prazer. Então vamos lá, né? Olha aí que tanto de pergunta. Quem fundou as colônias? Quis saber Marcela. Cada colônia tem seus fundadores. São grupos de espíritos construtores que vieram para o Brasil com os imigrantes. Assim como foram formadas as cidades na terra, foram fundadas também as colônias. Há colônias no Oriente com milhares de anos. Vivemos em grupos, os mais adiantados ajudando os mais atrasados, sempre perto uns dos outros. Por isso, cada cidade na terra tem seu núcleo espiritual correspondente, né? Então, ou seja, assim como criadas as cidades, né, na Terra, toda vez que algo novo é criado na Terra, há também a criação na dimensão espiritual, né? Eu já comentei com vocês aqui, né? Nós estamos aí caminhando, né, para essa edificação da Casa Espírita Fraternidade da Luz, né? Porém, no plano espiritual, essa casa ela já existe, né? Ela está apenas aguardando, né, para que seja colocada em um determinado lugar, né, para que de uma certa forma paira, né, ali em cima e fica ali naquele espaço astral, né? E podendo se deslocar, né? Não tem problema nenhum em se deslocar ou deslocar aqueles trabalhadores astrais que ali se encontram, né? Mas toda vez que algo novo, né? Toda vez que alguém se predispõe, igual a gente, né? Trabalhar em prol da ajuda à espiritualidade e ajudando também a nós mesmos, né? É construído também no plano astral, né? Seja uma casa espírita, um centro espírita, seja um hospital, né? Vocês querem ver? É muito comum, né? Um hospital terreno, acima daquele hospital terreno tem-se um hospital espiritual, onde tem ali também trabalhadores do plano astral, né?
intuindo, ajudando aqueles médicos que estão ali, naquele hospital terreno, recebendo quem dali desencarna, né? Fazendo ali então os seus primeiros socorros, né? Da mesma forma, né? Outras entidades, né, que tem por aí e que precisa de um determinado auxílio, né, seja espiritual, seja o pessoal terreno ali trabalhando e precisando então de um suporte, né. Mais um exemplo para vocês, em cima de um presídio, né, não que há um presídio, mas geralmente existe ali em cima um posto de socorro, né, para que aqueles que possam vir a desencarnar sejam recebidos, se assim merecer, ou então que eles possam ser intuídos e jogados, né, em cima daquele pessoal, a maior vibração de amor, de uma certa forma, para que eles tenham arrependimento daquilo tudo, né? Ninguém está desamparado, né? Toda construção que ela é de uma certa forma, né, de ajuda, né, tem-se outra então aí no plano espiritual. Então vamos lá, que eu nem sei, me perdi, mas eu me acho. Antes de o Brasil ser colonizado, não havia colônias? Perguntou Luiz. Não como estas. Havia sim núcleos espirituais nos quais os orientadores do Brasil já planejavam a colonização, protegiam e orientavam seus habitantes, os índios. Um espírito pode entrar numa colônia tentando enganar? Então, mais uma vez, nós vamos cair lá naquela celeuma desde o início do prefácio, né? Quando eu li aquela mensagem do pai da Patrícia, né? Dizendo que Patrícia, de uma certa forma, né? Os espíritos que ali se encontravam estavam longe, né? Das paixões mundanas. Então, vamos lá. Um espírito pode entrar numa colônia tentando enganar? Indagou Luísa. Nunca soubemos de um acontecimento deste tipo. Ele entraria para fazer o quê? Ele próprio se sentiria mal por não estar no seu meio. Se quisesse espionar, o que veria não poderia copiar, não conseguiria enganar, pois sua maneira de viver difere da nossa. Quase todas as colônias, as cidades espirituais, estão situadas a uma certa distância vibratória da orbe terrestre e, não comparando com as medidas físicas, ficam dentro da quarta dimensão vibratória a partir da nossa querida Terra. Se uma cidade material fosse destruída, a colônia também acabaria naquele espaço? Ivo perguntou curioso. Não acabaria. Se a cidade dos encarnados não fosse reconstruída, a colônia mudaria para outro local. Assim como aqui, né? Esse pessoal que tem essas guerras aí, acaba com as cidades todas, né? O pessoal refugia-se em outro lugar. Só que lá de uma forma bem mais organizada, né? As colônias também crescem? Indagou Glória. Sim, dependendo de suas necessidades, são ampliadas, né? Então aí, respondendo a pergunta de alguns, né? Que acham o seguinte, né? Onde estão tantos espíritos, né? Então, assim, havendo necessidades, elas são o quê? Ampliadas. Prevendo um acontecimento desastroso na cidade material, as colônias se preparam para receber os abrigados? James indagou. Certamente, como também os postos de socorro da região, mas para não provocar pânico e preocupação entre seus habitantes, esse preparo é feito horas antes, né? Ou seja, horas antes, né, de acontecer uma determinada coisa, né? Eles são avisados, são anunciados a eles. Assim como foi na Primeira e Segunda Guerra Mundial, assim como foi, né, lá em 1916 com a gripe, né, a gripe espanhola, e agora na pandemia também, né, inclusive no livro de Divaldo, né, que eu até tenho ele, foi presente na Isabela,
explica, né, exatamente isso, né? Que foram soados clarins, né? Para poder anunciar a todos, né, o que estava aí por vir, né, sobre a terra. E foi avisado a eles, né? Nem foi horas antes, foi bem antes, né? Do que essas horas aqui ao qual eles especificam, né? E no filme Nosso Lar dá para ver isso também, né, gente? Começou a aula prática. Fomos primeiramente excursionar em nossa colônia que eu já conhecia. Mas foi, como sempre, emocionante passear por lá. Uma festa para meus olhos e meu espírito. E agora, com o primeiro grupo de colegas de estudo. As maravilhas que conhecia pareciam se renovar aos meus olhos, tal qual a mãe que não se cansa de olhar e admirar o seu rebento amado. O grupo alegre inteirava-se de tudo. Vimos as praças, os jardins e prédios, conversamos agradavelmente com o responsável pela colônia, seu governador, que nos incentivou com palavras amáveis. Ao visitar o hospital, conversamos com os doentes, tentando passar-lhes a alegria que sentíamos. Ajudamos na limpeza e na alimentação dos pacientes. As colônias têm um perfeito intercâmbio umas com as outras e com os postos de socorro a elas subordinados. Frederico nos explicou. Agora vão conhecer a escola de regeneração. São poucas as colônias que têm essas escolas. Destinam-se aos nossos irmãos trevosos para se recuperarem. É preciso esclarecer que há uma grande diferença entre espíritos trevosos e espíritos necessitados. Em nossos centros espíritas, normalmente se socorrem espíritos necessitados ou ignorantes. Trevosos muito pouco vão à terra. Não se interessam pelos encarnados, por achá-los ignorantes e inúteis, viu? Eles nos acham ignorantes e inúteis. Certamente há algumas ressalvas. Esses irmãos dedicam-se quase sempre a reinar em seus domínios no umbral. Então, onde está esse pessoal, né? Geralmente está lá na quarta parte, né? Na terceira e quarta parte do umbral, que a terceira parte do umbral já disse aqui para vocês, né? A terceira parte é a camada pedregosa, né? E lá na quarta camada, que é a camada cavernosa. Eles se realizam no mal e é no mal que querem viver. Desprezam qualquer atitude fraterna, cultivando o egoísmo, né? Então, ou seja, eles estão naquela condição e ainda assim, naquelas condições, eles se acham, né, os corretos, os donos da verdade de si. Eu compartilho com vocês uma experiência, às vezes, né, que acontece com a gente. E eu já disse para vocês que eu venho aí, né, de base familiar umbandista, né? E uma vez, o meu tio tinha muito hábito, né, de orar, né, por um ente querido dele, desencarnado há muitos anos, e ele sempre orava, né, ele sempre fazia, igual a gente está fazendo aqui, né, intencionando os trabalhos, orando por um determinado espírito, né? E um belo dia, né, esse espírito veio através de um médium e disse exatamente o seguinte, né, pedindo a ele que a partir daquele momento não orasse por ele mais, né, que as orações aos quais eles estavam fazendo era atrapalhando, né, ele a continuar no caminho que ele queria e que ele, onde se encontrava, estava muito bem, né. Meu tio respeitou, né, o livre-arbítrio dele e disse para ele, pois não, a partir de hoje eu não oro mais, né? E ele sentiu-se tão agradecido por não orar por ele. Ou seja, onde ele estava, na condição que ele se encontrava, muito parecido, né, com esse pessoal aqui. Eles desprezam, né,
qualquer atitude fraterna, né? Eles querem permanecer naquele estado onde eles se encontram, né? E se você ora por eles, né? Eles acham que estão atrapalhando. Por isso que Patrícia fala aqui, né? Que nas casas espíritas, geralmente, né? Os socorros são a necessitados e ignorantes, porque esses espíritos não mais trabalham, né? Eles trabalham no mal, né? Eles são maldosos, querem ficar lá, né? Fazendo determinada maldade, né? Então, a esses espíritos, quando a gente tem, né, ciência, muitas das vezes o que precisa ser feito, né? Quando ele está perturbando demais uma determinada pessoa, né? Eles são levados de volta aonde eles querem ficar, né? Mas muitas vezes de forma involuntária, né? Ou seja, eles são levados à força mesmo, né? Porque já que eles ignoram a ajuda, ignoram, né, o bem, né, eles não podem também permanecer prejudicando uma pessoa que quer aí caminhar, que quer aí seguir uma caminhada no bem, né? Então eles são levados de fato, né, à força. E esse trabalho aí, muitas das vezes quem consegue fazer é só o pessoal que tá lá na Umbanda que consegue trabalhar com esse pessoal dessa vibração mais densa, né, mais pesada. Dominam e são dominados. Não há liberdade. Nesses domínios, há os julgadores e os vingadores em nome de Deus. Esta escola foi fundada para receber esses irmãos. A escola de regeneração é muito bonita e fica dentro da colônia São Sebastião. Aí ela abre um parênteses, né? Em meu primeiro livro, Violetas na Janela, descrevi bem a colônia onde estou e, de modo geral, todas as colônias. Neste livro, para não ser repetitiva, descrevo-a superficialmente, né? Isso é a nota aí da Patrícia. Então, vamos lá. A escola de regeneração é muito bonita e fica dentro da colônia São Sebastião. É cercada e só é possível entrar e sair por um portão. Nela estão localizadas as salas de aula, os alojamentos, tanto para os professores como para os alunos, uma biblioteca bem equipada, uma sala de vídeo pequena, onde há televisão e filmes sobre diversos assuntos. Há um refeitório, sala de palestras, salas de assistência, uma enfermaria e a diretoria. Nos fundos, um pomar e plantações de cereais, local ocupado para a terapia dos alunos. No centro, um lindo jardim com muitas flores e bancos. Os professores, além de serem bons, no sentido fraternal, têm profundos conhecimentos para lidar com os irmãos que lá são abrigados. O curso é intensivo, com aulas de moral cristã, alfabetização e educação. Os alunos usam uniforme e só saem da escola após ter terminado o curso. Nem as outras partes da colônia vão, né? De propósito, né? Uma pessoa que precisa de ir lá para o setor de regeneração, né? Olha lá o local de onde ele está vindo, né? De um local muito denso, tá lá na terceira e quarta camada do umbral. Então, por que eles ficam ali até que eles tenham, né, um pleno equilíbrio e adaptação? Porque a chance de regredir é muito grande, né? Então, eles só ficam ali, só saem dali, né? Se de fato eles verem, né, que já estão aptos a saírem dali. Ao concluí-lo, escolhem uma ocupação ou reencarnam. Então, vejam bem, quando eles falam esse reencarnam, né, não vá achando também que é um tempo rápido. Por quê? Porque vê-se ele desencarnou e ficou por uma parte, né, do umbral. Então, provavelmente, eles ficaram ali por anos e anos, tá? Depois eles passam por esse curso e depois reencarnam. É um lindo trabalho e tem dado excelentes resultados. Infelizmente, para esses irmãos, há muito tempo no erro e nas trevas. É necessário um local apropriado para que recebam orientação de modo especial.
Conversamos com alguns alunos que há algum tempo estavam na escola. Todos se mostravam contentes. Disseram amar a escola e os professores e que estavam aproveitando bem as aulas que recebiam. É um grande trabalho de regeneração. Fomos excursionar em outras colônias. Viajamos de aeróbus. Visitamos uma colônia média em tamanho. A colônia do Espaço Espiritual da cidade de Ribeirão Preto. É linda, muito florida e sua biblioteca é enorme. Foi maravilhoso visitar esse local de pesquisa que é a sua biblioteca. Encantei-me com seus livros antigos e com os vídeos de formação da Terra. Possui 3 hospitais grandes e muitas praças. A parte infantil, o lar da criança, é muito ampla e bonita. Na aula teórica, havíamos pedido para visitar a colônia Nosso Lar. Meu sonho, disse Luiz entusiasmado, é desde encarnado conhecer a colônia Nosso Lar e, se possível, ver André Luiz. Chegou o tão esperado dia. Fomos visitar a colônia Nosso Lar no Espaço Espiritual da cidade do Rio de Janeiro. Acho que quase todos os espíritas sonham em conhecer essa colônia. Até que eu não, né? Não sei vocês, né? Eu tenho uma colônia a qual eu tenho muito vontade de conhecer, que é uma colônia espiritual chamada Aruanda. Tá? A primeira a ser descrita pela psicografia aos encarnados. Fomos muito bem recebidos. Ficamos hospedados por 2 dias em uma de suas escolas. Conhecemos todos os seus mais importantes parques e bosques. Realmente, Nosso Lar é magnífica. Emocionei-me ao ver tantas belezas. No segundo dia à tarde, tivemos a grata alegria de conhecer o escritor André Luiz. Reunimos-nos em um dos seus salões para palestras. Há vários nessa colônia. O salão é redondo. O palco tem a forma de meia-lua. As poltronas também são arredondadas. O salão todo tem várias tonalidades de amarelo, muito bonito e diferente. O auditório lotou. Vários grupos em excursão estavam ali com a mesma finalidade. Disseram-nos que André Luiz, sempre que possível, atende a pedidos como este, de excursões de alunos que querem conhecê-los. Luiz não conseguiu parar de sorrir. Que ventura! Realizo meu sonho. Sou fã desse escritor desde encarnado. André Luiz apresentou-se com simplicidade e naturalidade. É como certas pessoas que olhamos e achamos super agradáveis. Cumprimentou-nos sorrindo. Pensei que fosse diferente, exclamou Ivo. É tão simples que nem parece ser tão conhecido por todas as colônias do Brasil e por todos os espíritas. Dona Isaura olhou para Ivo pedindo silêncio. André Luiz falou com voz forte e tranquila que era somente um simples estudante em fase mais adiantada e que somente ficou conhecido por ter tido a oportunidade de ditar os livros que foram psicografados, descrevendo o plano espiritual. E para ele, o mais importante era que todos que ali estavam querendo estudar aprendessem a serem úteis com sabedoria. Em seguida, fez uma linda oração. Durou a reunião 20 minutos. Admiradora da dupla André Luiz e Chico Xavier, foi um prêmio escutá-lo e vê-lo. Passamos por uma das colônias da cidade de São Paulo. Ao todo, são 3 grandes. Vão aí, né? Para quem quer saber, Ana, qual que a colônia está em cima da cidade de São Paulo, né? Está aí no plano astral, né? Então, existem 3, né? Por que 3? Porque São Paulo é uma cidade muito grande, né? Uma das maiores metrópoles do mundo. Então, está aí subdividido. Encantamo-nos com seu tamanho e como tudo é bem dividido. Passamos também por Brasília, colônia nova, bem distribuída, moderna e maravilhosa. É uma das mais belas colônias do Brasil. Suas praças e jardins são fabulosos. E há muitas flores do plano superior perfumando o ar, encantando a todos.
No roteiro de nossas visitas constavam 2 colônias de estudo. Agora era minha vez de ficar radiante, pois essas colônias exercem sobre mim delicioso fascínio. São somente para estudos e oferecem meios espetaculares de passar conhecimento aos seus alunos. Ei, Patrícia, falou Nair, aposto que você logo que possível irá para uma colônia de estudo. Sim, respondi sorrindo e sonhando. Se for possível, irei estudar em uma. As colônias são realmente maravilhosas. Por mais que procuremos descrevê-las, não conseguimos transmitir a beleza que vemos. Também, cada descrição é narrada por alguém que, por afinidade, fala do que mais gosta. Murilo, um colega amante da natureza, ama a botânica. Disse que, se tivesse oportunidade, narraria as belezas e variedades das plantas e flores. Talvez eu tenha mais facilidade para descrever locais de estudo. Amo aprender. Voltamos entusiasmados à sala de aula, repleto de ânimo e disposição. As opiniões foram calorosas. Não houve sugestões. Mudar o quê? Tudo era perfeito. Foi sugerido que cada um comentasse o que viu e sentiu na excursão. Na oportunidade, falei encantada das salas de vídeo que já descrevi no livro Violetas na Janela, da colônia de estudos. Seus assuntos são completos. Vê-las e fazer uso dessas salas é sonho de qualquer aprendiz. As colônias de estudo têm nomes bonitos e sugestivos. Também falei entusiasmado da oportunidade que tive de conhecer uma sociedade perfeita, regida pelo amor e pela fraternidade. Bem, todos gostaram. Isto é bom, porque nos próximos assuntos não verão somente maravilhas, e o trabalho fará parte das excursões seguintes, falou Dona Isaura, carinhosa. E assim nós encerramos o capítulo 2, né? Patrícia nos relata aí experiências agradáveis, né? Mas já deixando aí pra gente, né? A Dona Isaura, uma das instrutoras, já dizendo a eles que, de uma certa forma, assim, né? Se preparem que nem tudo vão ser flores, né? Eles vão ter passagens aí, não só por colônias de luz, mas também vão passar aí por essas camadas umbralinas, né? E da mesma forma eu digo a vocês, né? Não fiquem, às vezes, muito presos somente a essa questão das maravilhas, porque dependendo do nosso comportamento terreno, as nossas consequências também são terríveis, né? E todos nós, não só, né, aqueles que já se encontram nessas camadas umbralinas, mas todos nós, se não vigiarmos os nossos comportamentos, se não vigiarmos as nossas ações, nós então podemos também estar propícios a estar em uma dessas camadas.